Vamos lá. Todos conseguem visualizar? Oi? Para mim não apareceu, não, professor. Não? Pronto, agora foi. Que ocorreu um erro. Apareceu agora. Pronto, vamos lá. Semana passada, nós falamos sobre duas funções orgânicas. Falamos sobre os álcoois e os éteres. E a gente inseriu na aula, que originalmente seria somente sobre álcoois, a gente inseriu os éteres porque ocorreu aquele problemazinho em relação a visualização do que a gente teria como compromisso lá no cronograma, mas aí eu disse que eu ia conseguir inserir um assunto numa aula e outro assunto em outra. O assunto remanescente da aula de éteres seria organoaletos, ou aleto de alquila, aleto de arila, ou que enfim, os aletos orgânicos, para poder a gente contemplar aquela aula que estava pendente ainda. Então, a gente segregou esse assunto, essa aula, na verdade, em duas outras aulas, e hoje seria a complementação daquilo que ficou remanescente. Como aldeídes e cetonas, praticamente a gente fala sobre um assunto só, porque eles são muito semelhantes entre si, inclusive em relação às suas propriedades físicas, eles só vão modificar um pouco em relação às suas nomenclaturas, obviamente, porque se tratam de funções diferentes, mas a gente contempla isso como sendo um assunto só. Então, na aula de hoje, nós verificaremos estruturalmente e em relação às suas propriedades o que diferencia um composto halogenado de aldeídes e cetonas, certo? Então, inicialmente, para poder a gente fechar a aula que estava em aberto, vamos iniciar falando sobre organoaletos. Esses aletos orgânicos, eles, do ponto de vista estrutural e classificatório, digamos assim, eles são muito semelhantes ao que a gente falou sobre os álcoois. Só que, obviamente, eles vão ter como diferença a não presença de uma hidroxila. Os aletos orgânicos, por sua vez, eles são compostos que contêm um ou mais átomos de halogênio em sua estrutura. Então, só para recapitular, os halogênios eles são aqueles elementos químicos já do grupo 17, ou da família 7A, presentes lá na tabela periódica, onde os principais representantes, do ponto de vista químico-farmacêutico, que é essa sempre a visão que a gente vai tentar estar dando como preparatório para o que vocês vão visualizar posteriormente, como representantes principais em relação a esses aletos, a gente tem o flúor, o cloro, o bromo e o iodo, certo? Então, lá no grupo 17, ou seja, na mesma família, todos eles têm 7 elétrons de valência. O flúor, o cloro, o bromo e o iodo, eles se destacam e se diferenciam basicamente pela diferença em relação ao seu raio atômico. Uma vez que o flúor é um elemento da família 7A, ou do grupo 17, e do segundo período, o cloro do terceiro período, o bromo do quarto período e o iodo do quinto período. Então, a gente sabe lá por propriedades periódicas, que você deve ter visto lá na química geral, que quanto mais avançados vão os períodos para baixo, na verdade, quer dizer que o número atômico desse elemento químico está aumentando e, consequentemente, a distribuição eletrônica em camadas eletrônicas vai ser maior. Então, o flúor ele tem um raio menor do que o cloro, que tem um raio menor do que o bromo, que tem um raio menor do que o iodo. A influência disso a gente vai ver em relação às suas propriedades físicas, certo? Esse átomo de halogênio, que está lá presente na estrutura que contempla um aleto orgânico, ele pode estar ligado ou a um grupo alquila, ou a um grupo vinila, ou a um anel aromático. Igualzinho a gente visualizou para a função álcool. Então, um aleto de alquila ele é caracterizado pela presença do átomo de halogênio em um carbono cuja hibridização seria uma hibridização sp3. Então, todas as vezes que o halogênio, independente se for flúor, cloro, bromo ou iodo, ele estiver diretamente ligado a um carbono hibridizado em sp3, essa função orgânica ela vai ser chamada de aleto de alquila. Já se esse halogênio estiver diretamente ligado a um carbono sp2 aromático, eu vou chamar esse aleto de arila.
Por sua vez, se esse átomo de halogênio estiver ligado a um carbono hibridizado em sp2, que não é um aleto de arila, ele vai ser chamado de aleto de vinila, certo? Então, a nomenclatura, ela é muito semelhante, a nomenclatura de classificação, ela é muito semelhante ao que a gente visualizou para os álcools. Está lá no carbono sp3, aleto de alquila, num carbono sp2 aromático, um aleto de arila, num carbono sp2, que não é aromático, ele é uma cadeia carbônica normal, aberta, ou cíclica, mas que não é aromática, eu passo a chamar de aleto de vinila. Na semana passada, a gente não viu essa classificação daqui, essa classificação não, essa divisão, digamos assim, lá para álcools. Mas tenham em mente que todas as vezes que a gente tiver, por exemplo, se relacionando ao carbono da função orgânica do grupo funcional que eu esteja me referenciando, sempre aquele carbono vai ser o carbono alfa. Então, aqui para os aletos orgânicos, aqui em específico para um aleto de alquila, o carbono alfa é aquele que contempla o átomo de halogênio que está diretamente ligado a ele. Assim como se aqui fosse uma hidroxila, o carbono alfa seria aquele que estaria diretamente ligado ao grupo OH. Só que existem outras posições. E por que a gente tem que chamar a atenção dessas outras posições? Porque quando a gente fala lá em relação à química orgânica experimental, a gente vai visualizar muitos mecanismos de obtenção de compostos. Então, esses mecanismos, por sua vez, eles vão atribuir, vai haver a abstração do próton do carbono alfa. Então, eu preciso saber quem é o carbono alfa. Vai haver a abstração do carbono beta. Quem seria o carbono beta? Então, sempre vai ser assim. O carbono alfa vai ser aquele que estiver carreando o grupo funcional, no caso aqui, não é uma funcionalidade especificamente, mas sim um átomo de halogênio que está diretamente inserido em uma cadeia carbônica principal. Então, é esse carbono que carrega consigo o halogênio, ele vai ser o carbono alfa. Qualquer carbono adjacente a esse carbono alfa, ele vai passar a ser chamado de carbono beta. E os carbonos adjacentes ao carbono beta, a gente chama de carbono gama. Então, essas são as três principais posições encontradas na estrutura de um composto orgânico. Sempre a posição alfa vai ser aquela que carrega o grupo funcional, aqui no caso, o carbono alfa seria aquele que estivesse diretamente ligado ao átomo de halogênio, e o carbono beta vai ser aquele carbono adjacente ao carbono alfa, ou seja, o carbono que está do lado do carbono alfa. Então aqui, eu tenho duas possibilidades de carbono beta, porque ambos os carbonos estão ligados ao carbono alfa. Já o carbono gama seria aquele que estivesse diretamente ligado ao carbono beta. Então sempre saibam isso. Alfa é aquele que carrega o grupo funcional. Adjacente ao carbono alfa eu vou ter o carbono beta. Adjacente ao carbono beta eu vou ter o carbono gama. Certo? Da mesma forma como a gente classifica os álcools como primários, secundários e terciários, os aletos de alquilas também vão ter essa mesma classificação. E é interessante, a partir de agora, a gente ter muita ciência disso, porque, mais uma vez, quando a gente chegar lá na química orgânica experimental, na primeira ou na segunda aula, a gente já vai retomar essas classificações, porque a gente vai falar sobre reações químicas do tipo substituição nucleofílica e também reações de eliminação. E essas reações, elas acontecem basicamente com estes dois substratos, com a alquila e com o álcool. Só que existem diferenças em relação a esses alquila, diferenças estruturais, e existem diferenças também em relação a esses álcools. Eles podem ser classificados como primários, secundários e terciários. E vão existir reatividades diferentes para esses diferentes classificações de aletos de alquila e também de álcools do ponto de vista reacional. Então, é necessário a gente ter ciência, é necessário a gente saber como é que eu vou identificar um substrato como sendo um aleto de alquila primário, como sendo um aleto de alquila secundário, como sendo um aleto de alquila terciário. E a gente visualizou que para álcools seguia um protocolo e para aletos de alquila esse protocolo também é executado da mesma forma. A gente vai classificar como primário, secundário ou terciário um substrato, aleto de alquila, de acordo com a quantidade de grupos alquilas diretamente ligados ao carbono alfa, que seria aquele carbono diretamente ligado ao halogênio. Então, se aquele carbono diretamente ligado ao halogênio estiver ligado a apenas uma cadeia carbônica,
eu chamo esse aleto de alquila de aleto primário. Já se o carbono que carrega o átomo de halogênio, aqui representado por X, que pode ser qualquer um daqueles halogênios que eu falei anteriormente, o flúor, cloro, bromo ou iodo. Se a esse carbono ele estiver diretamente ligado a duas cadeias carbônicas, que podem ser iguais ou diferentes, ele é chamado de aleto secundário. E, por último, se o carbono que carrega consigo o átomo de halogênio estiver diretamente ligado a três cadeias carbônicas iguais ou diferentes, ele vai passar a ser chamado de aleto terciário. Notem que aqui eu estou falando especificamente de aleto de alquila, uma vez que esse carbono daqui ele está hibridizado em sp3. Então, o carbono que está diretamente ligado ao halogênio está hibridizado em sp3, ele pode ter essas três classificações. Ele pode ser um aleto primário, ele pode ser um aleto secundário, ou ele pode ser um aleto terciário. E isso vai depender da quantidade de grupos alquil, de quantidade de grupos de cadeias carbônicas estiver diretamente ligado a esse carbono que carrega o átomo de halogênio. Então, identificar essas classificações é extremamente necessário para saber, posteriormente, por exemplo, qual que é a susceptibilidade daquele substrato por sofrer algum tipo de reação. Então, quando a gente chegar lá no semestre que vem, a gente vai ter uma maior ciência disso. Então, de antemão, saibam classificar esses aletos de alquila em relação às suas estruturas. Certo? Aletos de alquila, do ponto de vista da nomenclatura, eles são muito semelhantes ao que falamos anteriormente para os éteres. Por si só, os éteres e os aletos de alquila eles se comportam como substituintes da cadeia principal, da cadeia carbônica principal. Então, esses aletos de alquila também vão se comportar dessa forma. Eles são chamados sistematicamente de haloalcanos, ou seja, halo vem de halogênio e alcanos vem de uma cadeia carbônica principal, cujo estado de hibridização seria sp3, o carbono diretamente ligado ao átomo de halogênio. Então, se eles são chamados sistematicamente de haloalcanos, a sua nomenclatura ela se faz tratando o átomo de halogênio como sendo um substituinte da cadeia principal. Então, ter essa informação agora nos ajuda a entender como é que, sistematicamente, os aletos de alquila eles têm as suas nomenclaturas estimadas. Então, inicialmente, a gente vai proceder à construção da nomenclatura da mesma forma como nos habituamos a construir a nomenclatura de um hidrocarboneto. Prefixo, infixo e sufixo. Como eu vou tratar o halogênio como um substituinte da cadeia principal, então, nesse caso, o sufixo vai ser O. O sufixo vai ser a do alcano principal, vai ser a do hidrocarboneto principal. Certo? O infixo ele vai determinar se vai haver ou não a presença de insaturação, e o prefixo, a quantidade de carbonos presentes na cadeia principal. Então, o primeiro passo para poder a gente nomear esses aletos de alquila seria a identificação da cadeia mais longa, da cadeia de modo contínuo que carregue consigo a maior quantidade de carbonos. O segundo passo vai ser fazer a numeração dessa cadeia principal, começando pela extremidade mais próxima do primeiro substituinte. Como eu falei anteriormente que esses halogênios eles vão se comportar como um substituinte da cadeia principal, essa numeração que eu vou dar para o aparecimento do primeiro substituinte. Perdão. Independente se esse substituinte for um halogênio ou se esse substituinte for um aleto de alquila. Onde aparecer o primeiro substituinte, essa vai ser a prioridade para poder eu realizar a numeração dessa cadeia carbônica principal, certo? Se dois átomos diferentes de halogênios estiverem presentes nessa estrutura, por exemplo, tiver um flúor e um bromo, eu vou numerar essa cadeia principal e colocar eles sempre em ordem alfabética. A prioridade seria eu colocar a numeração de acordo com o aparecimento da cadeia principal, numerando de acordo com o aparecimento da primeira substituição, da primeira ramificação, digamos assim. Ramificação a gente fala para a cadeia carbônica, então a gente vai generalizar isso falando sobre substituintes. Depois, se tiver dois ou mais halogênios, igualmente a gente fazia com diferentes ramificações, por exemplo, propil e etil, onde a gente colocava por ordem alfabética, a gente vai fazer caso apareçam
dois halogênios diferentes em relação a essa estrutura. Então, esse aqui seria o terceiro ponto. Se dois átomos diferentes de halogênio estiverem presentes nessa estrutura, eu vou numerar eles e colocar em ordem alfabética quando da redação da nomenclatura desse composto químico. E um quarto ponto é que se a cadeia principal pudesse ser numerada a partir de ambas as extremidades, por exemplo, da direita e da esquerda estiverem equidistantes, a primeira substituição, então eu vou dar prioridade à ordem alfabética para poder essa numeração ela ser dada. Então a gente vai ver um exemplozinho aqui, onde esse caso ele foi empregado. Então, caso eu tenha, de uma maneira equidistante, tanto começando da direita para a esquerda, quanto da esquerda para a direita, a mesma possibilidade de numeração, de aparecimento do primeiro substituinte, eu vou dar prioridade para a numeração de acordo com a ordem alfabética. Então, aquele substituinte que tiver a menor ordem alfabética, ele vai ser prioridade para poder numerar a cadeia principal somente nessa circunstância. Porque eu vou numerar a cadeia principal, a princípio, pelo aparecimento do primeiro substituinte. Aí eu venho aqui com alguns exemplos. Aqui a gente tem, ó, um composto que a gente chama ele também de composto halogenado, e especificamente uma leite-alquila. Notem aqui, ó, que o carbono que contempla o átomo de halogênio, no caso aqui o átomo de bromo, seria um carbono hibridizado em sp3, olha. Ele tem aqui uma ligação sigma com o bromo, uma ligação sigma com o carbono, uma ligação sigma com o carbono e uma ligação sigma com o átomo de hidrogênio. Aqui eu tenho uma leite-alquila genuíno, onde toda a cadeia, enfim, principal, ela vai ser uma cadeia totalmente saturada. Mas para poder classificar como sendo uma leite-alquila, eu tenho que olhar especificamente para o carbono que está carregando o átomo de halogênio. Se o carbono é sp3, ele é uma leite-alquila, certo? E a primeira regra para a nomenclatura diz que a gente deve numerar a cadeia carbônica principal, escolher, selecionar a cadeia carbônica principal e, posteriormente, numerá-la. A cadeia carbônica principal, mais uma vez, é aquela que, de modo contínuo, consegue agrupar uma maior quantidade de carbonos. E eu consigo enxergar essa daqui, ó. Essa cadeia de 7 carbonos. Poderia ser outra, professor? Poderia, ó. Se eu começasse a partir desse carbono aqui, ó, de cima, esse aqui sendo 1, esse aqui seria o 2, 3, 4, 5, 6, 7 da mesma forma. Então, a nomenclatura ela vai ser a mesma, tanto partindo desse carbono daqui, ó, quanto partindo desse carbono daqui. Se vocês forem fazer essa outra possibilidade, vocês vão ver que vai existir uma ramificação do tipo metil sempre no carbono 2. Então, é indiferente a escolha dessa cadeia principal ou dessa cadeia principal. Nesse caso, a cadeia principal ela vai ter que contemplar o átomo de halogênio, porque eu tenho que inserir ele na nomenclatura. Então, necessariamente, seria a cadeia que contempla a maior quantidade de carbonos e que contempla também um átomo de halogênio nessa cadeia principal. Certo? Então, eu tenho duas possibilidades de numeração. Ó. Eu posso numerar da esquerda para a direita, ou eu posso numerar da direita para a esquerda. Aí a terceira regra diz que, a segunda regra, perdão, ela diz que a numeração ela deve ser feita a partir do surgimento da primeira substituição, independente se essa substituição ela for um grupamento alquil, ou se essa substituição ela for um átomo de halogênio. Se eu observasse a partir dessa extremidade aqui da esquerda, a primeira substituição apareceria no carbono 2, que seria o grupamento metil. Já se eu observasse aqui a partir da direita, a primeira substituição iria aparecer no carbono 1, 2, 3. Como eu preciso ter uma menor numeração para poder a nomenclatura ela ser afirmada, então eu vou numerar essa cadeia carbônica da esquerda para a direita. Numerando da esquerda para a direita, eu vou ter os substituintes no carbono 2, no carbono 4 e no carbono 5. No carbono 2 e no carbono 4, eu tenho duas ramificações do tipo metil. E no carbono 5, eu tenho uma ramificação do tipo bromo, uma vez que a gente sempre vai relacionar o átomo de halogênio com o próprio nome dele, para descrever a nomenclatura. Como eu tenho dois grupamentos metil, esse vai ser chamado de dimetil. Mas lembrem-se lá de hidrocarbonetos que esse prefixo de multiplicidade, di, tri, tetra, penta, ou que seja, eles não são relevantes para a ordem alfabética, certo? Então, dimetil, aqui, ó, coincidentemente apareceu depois do B de bromo, mas não é porque eu levei em consideração a ordem alfabética B de bromo e D de dimetil.
e sim B de bromo e M de metil, porque os prefixos de multiplicidade di, tri, tetra, eles não são levados em consideração na hora de colocar isso na redação da nomenclatura daquele composto, certo? Então, descrevendo primeiras substituições, depois a cadeia principal, eu tenho como substituintes bromo no carbono 5 e 2 metilas no carbono 2 e 4. E uma cadeia principal totalmente saturada de 7 carbonos. Como é que fica essa nomenclatura, portanto? 5 bromo, 2, 4 dimetil, heptano. Aqui, ó, em paralelo, eu tenho um exemplo muito semelhante. Eu tenho aqui, ó, um exemplo que mostra a presença de uma cadeia carbônica principal de 7 carbonos, só que ao invés agora, ó, de o átomo de bromo estar no carbono 5, ele vai estar no carbono 2. Por quê? A regra diz que a numeração ela deve ser feita a partir do aparecimento da primeira substituição. Então, olha, se eu fosse começar a contabilizar da esquerda para a direita, o carbono 1, 2 seria aquele que apareceria a primeira substituição. Já se eu começar a contar a partir da direita para a esquerda, a primeira substituição aparece no carbono 3. 1, 2, 3. Então, como a prioridade sempre é dar a menor numeração para o aparecimento dos principais substituintes, nesse caso daqui também, a gente vai numerar da esquerda para a direita. Mas notem que a nomenclatura ela vai mudar. Muito embora os compostos eles sejam isoméricos, eles tenham a mesma fórmula estrutural, pela regra da nomenclatura dos alexi-alquila, o bromo, como está aparecendo mais precocemente do que uma metila, esse vai ser o carbono 2 em questão. E eu vou ter, ó, duas ramificações de tipo metil nos carbonos 4 e 5. Nesse caso, a nomenclatura ficaria 2 bromo, 4, 5 dimetil, cadeia principal com 7 carbonos, hept, totalmente saturada, hidrocarboneto como função principal. Não é que seria a função principal, é que nesse caso, para a nomenclatura, os alexi-alquila, eles são caracterizados como sendo um substituinte da cadeia principal, certo? Aí aqui eu tenho mais um exemplo, onde eu misturo dois átomos de halogênios diferentes. Trata-se também de um alete-alquila, a cadeia principal totalmente saturada. E existe na cadeia principal, ó, se eu contabilizar, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, ou 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Então, tanto faz, ó, ser nesse sentido, ou ser nesse sentido aqui, eu subindo. Vai dar sempre no mesmo. Regra diz que a gente deve numerar a cadeia principal através do aparecimento da primeira substituição. Se esse aqui fosse o carbono 1, a primeira substituição apareceria no carbono 2, um grupamento metil no carbono 2. Se esse aqui fosse o carbono 1, a primeira substituição apareceria exatamente nele. Então, a ordem de prioridade vai ser essa. Carbono 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou ter como substituinte dessa cadeia um átomo de bromo, um átomo de cloro e uma cadeia de um único carbono que a gente chama de metil. A nomenclatura, ela diz que a gente deve nomear segundo a ordem alfabética, independente da ordem de aparecimento numérica. Então, no carbono 1 eu vou ter um bromo, no carbono 3 eu vou ter um cloro e no carbono 4 um metil. Então, por ordem alfabética, bromo, cloro e metil devem ser descritos nessa ordem. Então, a nomenclatura desse composto vai ser 1 bromo, 3 cloro, 4 metil, pentano, cadeia principal com 5 carbonos, totalmente saturada, O indicando o hidrocarboneto. E aqui, ó, a gente vai ter aquele exemplo que eu falei quando as duas substituições estiverem equidistantes em ambas as extremidades. Se eu fosse escolher aqui, ó, essa cadeia carbônica principal com 6 carbonos e fosse realizar a numeração, para esse carbono daqui, ó, se ele fosse 1, a primeira substituição apareceria no carbono 2. Se esse daqui fosse o carbono 1, a primeira substituição apareceria no carbono 2. Então, aqui eu caio naquele ponto onde eu disse que, caso as primeiras substituições aparecerem equidistantes em ambas as extremidades, quando eu for contabilizar, então a prioridade vai ser dada para a ordem alfabética desse substituinte. Então, aqui eu tenho um bromo como substituinte, e aqui eu tenho um metil como substituinte. Nesse caso, a ordem alfabética do bromo vai prevalecer e eu vou numerar a cadeia carbônica da direita para a esquerda. Numerando da direita para a esquerda, eu vou ter aqui, ó, o 2 bromo, o 5 metil, hexano, e não
o 5-bromo, 2-metil, hexano, caso a numeração ela fosse feita da esquerda. Essa nomenclatura aqui de baixo ela seria incorreta para esse composto químico. E sim, a nomenclatura exata seria o 2-bromo, 5-metil, hexano, segundo as regras da IUPAC. Então aqui a gente conseguiu sintetizar nesses 4 exemplos aqueles tópicos relevantes em relação à nomenclatura de aletes de alquila. Esses aletes de alquila, eles podem, além da nomenclatura sistemática, que foi essa que a gente acabou de visualizar, segundo a IUPAC ela também vai reconhecer alguns nomes comuns. E esses nomes comuns, eles são dados da seguinte forma. A nomenclatura sistemática ela é dada falando sobre o nome do halogênio, especificamente o nome do halogênio, seguido da cadeia carbônica do hidrocarboneto. No caso aqui eu tenho o cloroetano, certo? Que esse aqui pode ser o carbono 1, esse aqui é o carbono 1, na verdade, né? Então eles estão equidistantes, então aqui eu tenho simplesmente o cloroetano. No entanto, a nomenclatura comum, a nomenclatura vulgar, que a IUPAC ela também reconhece, os nomes eles devem ser dados da seguinte forma. O átomo de halogênio, ele tem que ser reportado como sendo um aleto. No caso, ou um cloreto, ou um brometo, ou um fluoreto, ou um iodeto. Então, o halogênio vai ser reportado como sendo um aleto. E esse aleto vai estar ligado a um grupamento alquil, ou, nesse caso aqui, alquila, para poder satisfazer aquela nomenclatura, aquela subdivisão vulgar que acabamos de falar dos aletos de alquila. Então, no caso aqui, ó, a mesma cadeia carbônica de 2 carbonos, ela vai ser representada como sendo um grupamento alquila. No caso aqui, 2 carbonos seria uma etila. Então, aqui eu vou ter um cloreto de etila, oriundo de uma função majoritária, que seria o aleto de alquila. Então, sempre o átomo de halogênio, para a nomenclatura comum, que a IUPAC também recomenda, você vai representar como sendo um aleto. Então, fluoreto, cloreto, brometo ou iodeto, seguido da cadeia carbônica como sendo o grupamento alquila. Um grupamento metila, um grupamento etila, um grupamento propila, isopropila, butila e assim sucessivamente. Certo? Então aqui a gente tem alguns exemplos de como essa nomenclatura comum ela pode ser utilizada. Aqui ó, eu tenho como nomenclatura comum o iodo ligado a uma cadeia de um único carbono, então eu vou tratar como nomenclatura comum o iodeto de metila, uma vez que esse grupo alquil só contempla um átomo de carbono. Então, é um met seguido do sufixo indicativo de substituição, ila ou il, uma metila. Então, o iodeto de metila é o nome comum que a IUPAC ela também autoriza, ela permite para esses compostos halogenados, ou a sua nomenclatura sistemática, que seria o iodo metano, ou o haloalcano em questão, como a gente já visualizou. Aqui eu tenho, ó, 1, 2, 3 carbonos na cadeia principal. E lá no carbono 2 eu tenho um átomo de cloro. Então eu tenho o 2-cloropropano. Ou se eu abolisse aqui, ó, por exemplo, esse átomo de cloro, esses três átomos de carbono ligados através do carbono central a alguma outra coisa seria um grupamento isopropil, ou um grupamento isopropila. E nesse caso, como eu tenho um halogênio, no caso o cloro ligado nessa isopropila, eu vou ter o cloreto de isopropila. E aqui, ó, como último exemplo que também satisfaz um aleto de alquila, eu tenho aqui, ó, uma cadeia cíclica de 6 carbonos, onde nessa cadeia cíclica eu vou ter ligado um átomo de bromo. Então, se eu representar como uma nomenclatura sistemática IUPAC, ele vai ser um haloalcano, no caso, o bromo ciclohexano, ou se eu for contemplar a nomenclatura desse composto como sendo uma nomenclatura comum, que a IUPAC também ela recomenda, ela vai ser um aleto de alquila. No caso, o aleto é um brometo, e o grupamento alquila seria um grupamento ciclohexil, ou ciclohexila. No caso, um brometo de ciclohexila. Certo? Então, além das nomenclaturas sistemáticas, a IUPAC ela também reconhece essas nomenclaturas alternativas, essas nomenclaturas comuns, que são as nomenclaturas que basicamente são utilizadas
ao longo do dia de rotina dentro de um laboratório de química. Certo? Alguma pergunta até então? Prosseguindo. Esses aletos orgânicos, eles não são somente dos tipos aletos de alquila. A gente viu que ele pode ser um aleto de arila ou um aleto de vinila. Um aleto de vinila é aquele que o átomo de halogênio está diretamente inserido no carbono sp2. Já um aleto de arila seria aquele onde o átomo de halogênio está inserido em um carbono sp2 aromático, no caso aqui, o próprio benzeno. Como é que é dada essa nomenclatura? Da mesma forma que a gente já está habituado a atribuir a nomenclatura, por exemplo, para um alceno ou um cicloalqueno que seja, tratando sempre o átomo de halogênio como sendo um substituinte da cadeia principal, no caso desse hidrocarboneto. Aqui, ó, eu tenho, ó, carbono, cadeia principal com 1, 2, 3, 4 carbonos. Poderia ser outra? Poderia, ó, 1, 2, 3, 4 carbonos. Tanto faz ser essa daqui, ó, que está representada, como ser essa daqui, ó, que está vindo para baixo. O interessante aqui é contemplar tudo de possibilidade que essa cadeia carbônica ela tem para oferecer. Nesse caso, o halogênio e a insaturação, certo? Aqui, ó, os dois substituintes aparecem na segunda posição, tanto se eu numerar da esquerda para a direita, quanto se eu numerar da direita para a esquerda. Notem aqui, ó, que um cloro aparece no carbono 2, se eu começar a atribuir a numeração a partir da extremidade da esquerda, mas se eu começar a numeração da extremidade da direita, aparece um metil também no carbono 2. Então, elas são equidistantes. Para poder tirar essa dúvida, a gente vai proceder com a ordem alfabética. Eu tenho no carbono 2 um cloro, e se fosse esse aqui, o carbono 2, um grupamento metil. Então, o cloro, por ordem alfabética, ele é prioridade sobre o grupamento metil. Sendo assim, a numeração ela vai ser dada da esquerda para a direita. Então, ó, eu tenho cloro no carbono 2, então 2 cloro, metil no carbono 3, 3 metil, aí eu venho proceder com a nomenclatura da cadeia principal. Cadeia carbônica principal, 4 carbonos, prefixo but. No carbono 1, ó, sai a insaturação, então 1. A insaturação é do tipo dupla ligação, então infixo é N e sufixo O. Então aqui a gente tem o 2 cloro, 3 metil, buteno 1 ou but 1-eno. Aqui ó, é a mesma coisa. Para a gente nomear um cicloalqueno, sempre os carbonos 1 e 2 serão os carbonos da insaturação. Só que a gente visualizou que quando a gente tem um substituinte em cima dessa insaturação, necessariamente esse aqui vai ser o carbono 1. Se esse é 1, esse aqui só pode ser o 2, uma vez que a gente sabe que os carbonos da insaturação sempre são os carbonos 1 e 2. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nomeando agora esse composto, a gente tem, ó, por ordem alfabética, o fluo aparecendo primeiro que o metil, então, um flúor ou um fluoro, 4-metil, ciclohexen, 1-eno. Certo? Ciclohex, 1-eno. Então, flúor no 1, metil no 4. Cadeia principal cíclica de 6 carbonos, então ciclohex. Insaturação partindo do carbono 1. Isso aqui é facultativo você colocar, porque você atribuía as numerações de acordo com essa insaturação, eno, certo? E para a gente nomear um aleto aromático, a gente viu lá na aula de aromáticos que só era representar o nome do halogênio seguido da palavra benzeno. Mas como nomenclatura alternativa, a IUPAC ela também representa isso aqui daquela nomenclatura diferente da nomenclatura sistemática. Então, ao invés de eu chamar isso aqui de bromobenzeno, eu poderia chamar isso aqui de brometo de fenila, uma vez que só o núcleo aromático se comportando como um substituinte, ele é um grupamento fenil. Então, uma fenila, portanto, um brometo de fenila. Assim como poderia ser um fluoreto de fenila, um iodeto de fenila ou um fluoreto de fenila. Então, tanto faz as duas nomenclaturas. Aqui seria a nomenclatura IUPAC.
certo? E esses outros 3 exemplos aqui, a gente cai em funções mistas. Na aula passada, a gente inseriu 2 novas funções, além da função hidrocarboneto e da função aromática, que também é um hidrocarboneto que a gente estava visualizando, certo? Então, além das funções hidrocarbonetos, a gente inseriu a função álcool e a gente inseriu a função éter. E a gente visualizou que a função álcool ela era prevalente em relação a éteres e a hidrocarbonetos de uma forma geral. Aqui a gente, a partir de agora, insere um haleto orgânico como função orgânica. E esses haletos orgânicos, eles são muito semelhantes aos éteres do ponto de vista de nomenclatura, onde eles se comportam como sendo substituintes dessa cadeia carbônica. Então, da mesma forma, se eu tiver um composto de função mista, onde eu vai encontrar uma função álcool, uma função haleto, independente se ele é um haleto alquila, fenila ou vinila, e um éter, sempre a função álcool ela vai ser prevalente sobre essas outras funções que a gente visualizou até o momento. Então, sempre a função álcool ela vai ser a função principal. Se a função álcool ela vai ser principal, a escolha da cadeia carbônica principal, a numeração da cadeia carbônica principal sempre vai ser feita em função desse grupo funcional principal. Então, aqui a gente tem um exemplo inicial falando sobre um composto onde ele tem 2 funções. Ele tem aqui um hidroxila caracterizando um álcool, uma vez que esse carbono aqui é sp3, e aqui a gente tem um átomo de halogênio inserido nessa cadeia carbônica principal, satisfazendo um haleto de vinila, certo? Então, como eu tenho 2 funções, tem 3 na verdade, né? Que aqui eu tenho um hidrocarboneto também. Como eu tenho essas 3 funções, e a função álcool ela prevalece sobre qualquer outra função que a gente viu até agora, então a função álcool, ela vai ser a função principal. Então, a escolha da cadeia carbônica principal, ela deve englobar o carbono que contempla a hidroxila. E, nesse sentido, seria essa cadeia de 5 carbonos. Escolhi a cadeia carbônica principal, agora eu vou numerar. E a numeração ela deve ser dada em prioridade ao grupamento hidroxila, onde ele vem a receber uma menor numeração possível. Então, a menor numeração possível só pode quando eu começo a numerar a partir da extremidade da direita. 1, 2, 3, 4, 5. Sendo assim, para esse composto aqui, eu tenho como nomenclatura o 3-cloro, cadeia carbônica principal contemplando 5 carbonos, insaturação partindo do carbono 3, 3N, e o grupo funcional no carbono 2, sufixo para essa função principal, ou uma vez que eu selecionei a função álcool como sendo a função principal desse composto envolvendo outras 3 funções. Então, falamos sobre hidrocarbonetos, falamos sobre éteres, álcoois e agora sobre haletos orgânicos. Sempre os álcoois eles vão prevalecer a sua nomenclatura em relação a todos esses outros que a gente visualizou até agora. Então, álcool prevalece sobre haletos, sobre éteres e sobre hidrocarbonetos em relação à sua nomenclatura. Apareceu esse misto de funções e apareceu uma função álcool, sempre a função álcool vai ser a principal. Aqui a gente tem um outro exemplo, que agora mistura, além de hidrocarbonetos e haletos de alquila, a gente tem aqui uma função éter. Tudo vai ser função secundária à função álcool. A álcool vai ser a função principal. Se o álcool nesse ciclo daqui, a função principal, não é um hidrocarboneto, eu vou começar a numerar esse ciclo a partir do carbono que contempla a função principal. No caso aqui, o carbono 1. Apareceu aqui, agora uma insaturação. Então, ela deve ser a prioridade. A insaturação, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Aqui eu não vou avaliar agora o aparecimento do primeiro substituinte. E sim, como ela é uma cadeia insaturada, a partir do momento que aparece essa insaturação. Aparece essa saturação aqui, no carbono 2, 3, 4, 5, 6. Numerei a cadeia carbônica principal, aí agora eu venho nomear de acordo com a ordem alfabética. No carbono 5, eu tenho um átomo de flúor, então 5-flúor ou 5-fluoro. 4, aqui eu tenho uma função éter. Uma função éter a gente representa como função secundária como sendo o grupamento alcox. Aqui eu tenho somente um carbono, então aqui é um grupamento metox.
Então, 4 metox, cadeia carbônica de 6 carbonos, ciclo X, insaturação partindo do carbono 2, 2 em, que seria em relação a essa insaturação, ou indicativo da função orgânica principal, no caso a função álcool. Não precisei colocar aqui que o OL está presente no carbono 1, porque todas as outras numerações foram dadas em função da função álcool. E aqui, ó, mais um exemplo envolvendo agora um composto aromático, onde eu tenho uma hidroxila aromática, caracterizando um grupamento fenol, que também é prevalecente sobre qualquer outra função, porque eu estou falando sobre a presença do grupo funcional, um átomo de cloro e um grupamento éter de 2 carbonos. Então, eu vou tratar ele como sendo um grupamento alcox, nesse caso aqui, um grupamento metox. Então, eu vou ter, ó, como um carbono da hidroxila, da função fenol, e vou girar essa numeração de acordo com o aparecimento da primeira ramificação. Uma vez que aqui, ó, todo mundo é insaturado, a gente viu que isso aqui é um núcleo ressonante, então essas duplas aqui, elas não estão fixas, elas estão em constante movimento, um processo que ainda terminou chamando de ressonância. Então, não vou levar em consideração a insaturação. Carbono 2 contempla aqui o átomo de cloro, e o carbono 5, o grupamento etox. Colocando em ordem alfabética, 2 cloro, 5 etox, fenol. Certo? Poderia chamar de outra coisa, James? Poderia. Poderia chamar de 2 cloro, 5 etox, hidroxibenzeno. Daria super certo também essa alternância, uma vez que o hidroxibenzeno é o próprio fenol. Certo? Em relação à nomenclatura de compostos de haletos orgânicos, alguma pergunta? Não, professor. Prosseguindo, então, naquele esquema que a gente visualizou em relação a álcools e éteres, a gente vai falar agora sobre as propriedades físicas desses haletos orgânicos. E o que é que vem caracterizar, basicamente, esses haletos orgânicos? Seria a presença do átomo de halogênio. E a gente tem uma característica do ponto de vista físico-químico, que esses halogênios, eles têm como ponto principal de diferença o seu raio atômico. Então, o tamanho desse átomo ele vai aumentar conforme a gente for descendo em relação à tabela periódica. A gente viu ó, que o átomo de flúor, por ser um elemento do segundo período, é um elemento menor em relação ao seu raio do que o átomo de cloro, que é um elemento do terceiro período, que é menor do que o átomo de bromo, um elemento do quarto período, que é menor do que o átomo de iodo, um elemento do quinto período. Então, nesse sentido aqui, ó, o raio atômico está aumentando. O flúor é menor do que o cloro, que é menor do que o bromo, que é menor do que o iodo. O iodo é maior do que o bromo, que é maior do que o cloro, que é maior do que o flúor. Então, o raio atômico ele vai crescer quanto mais a gente for aumentando os períodos. Quanto mais a gente desce na tabela periódica, esse raio atômico ele aumenta. E isso vai causar, do ponto de vista de reatividade desses compostos, uma diminuição da força da ligação. Como o raio, por exemplo, do flúor, ele é muito pequeno, a força de atração com um outro átomo, por exemplo, evidenciando uma ligação covalente, é uma ligação muito forte. Conforme esse raio atômico dos diferentes halogênios ele vai aumentando, a distância entre as nuvens eletrônicas do outro átomo, que, por exemplo, está fazendo uma ligação covalente com o halogênio, ela vai aumentando. Se a distância ela vai aumentando, quer dizer que a força da ligação ela vai diminuindo paulatinamente à medida que esse raio atômico ele esteja aumentando. Então, do ponto de vista físico-químico, quanto maior for esse raio atômico, maior vai ser o comprimento da ligação. Se a ligação ela vai ser mais comprida, se a ligação ela vai ser mais longa, a força dessa ligação ela vai estar diminuída. Então, a gente tem aqui ó, o comprimento da ligação do fluoreto de metila, do cloreto de metila, do brometo de metila e do iodeto de metila, ou do iodometano, bromometano, clorometano e fluorometano. Notem ó, que as ligações elas vão aumentando lá em picômetro, se fosse em angstrom, 1,39 angstrom, 1,78, 1,93, 2,14. E essa distância, esse comprimento da ligação, ele é basicamente devido ao raio atômico desses elementos químicos aqui, ó, o flúor, o cloro, o bromo e o iodo. E isso faz com que a ligação
iodo-carbono, por ser mais longa, ela seja mais fraca. A ligação bromo-carbono, ela seja um pouco mais forte do que essa ligação iodo-metano, devido ao seu raio atômico ele ser menor. Então, a gente vê aqui ó, que a ligação ela vai aumentando conforme esse raio atômico também esteja aumentando. Ao passo, olha, que a força da ligação ela vem diminuindo. A ligação, ó, carbono-flúor no fluoreto e metila, ela é muito mais forte do que a ligação carbono-iodo lá no iodeto e metila. Certo? Então, a gente tem essa relação inversa entre o raio atômico e a força da ligação. Quanto maior o raio atômico, vai ser o maior comprimento da ligação, porém, a força da ligação ela vai ser menor, ela vai ser diminuída conforme o aumento do raio. Uma outra particularidade em relação a esses haletos orgânicos é a presença do átomo de halogênio. A gente sabe que esses átomos de halogênio, eles são átomos mais eletronegativos do que o carbono. Se eles são átomos mais eletronegativos do que o carbono, o que, é que o halogênio está fazendo aqui? Ó? Roubando a densidade eletrônica do átomo de carbono para si. Se ele está puxando a nuvem eletrônica do carbono para si, ele começa a criar momentos dipolares. E esses momentos dipolares seriam um momento dipolar rico em elétrons para o átomo de halogênio e um momento dipolar deficiente de elétrons localizado no átomo de carbono. Quando o átomo de carbono ele se torna com uma deficiência eletrônica aparente, a gente chama esse carbono de carbono eletrofílico. A nomenclatura eletrofílico, que possui como antônimo a nomenclatura nucleofílico, ela vem de afinidades a um substrato. Por exemplo, filia quer dizer afinidade. Elétron vem de elétrons. Então, esse carbono daqui ó, tem uma alta afinidade por elétrons. O que é um carbono que tem alta afinidade por elétrons? Esse carbono daqui, ó, ele está deficiente de elétrons. Notem aqui que ele está com um momento dipolar positivo. Logo, ele quer ressarcir, ele quer satisfazer a sua densidade eletrônica normal, que não seria com essa deficiência de elétrons. Então, ele quer aceitar elétrons. Logo, a gente chama essa espécie de espécie eletrofílica. Quem é que vem aqui, ó, se conjugar com essa espécie eletrofílica? Seria uma outra espécie chamada de nucleofílicas. Um nucleófilo em potencial seria uma substância que tem afinidade pelas coisas, digamos assim, que existem no núcleo. No núcleo de um átomo, a gente tem duas partículas subatômicas, que são os prótons e os nêutrons. Nêutrons não têm carga, prótons têm carga positiva. Então, uma substância nucleofílica são aquelas que têm afinidade pelas partículas que tem no núcleo. Então, são substâncias que têm afinidade por cargas positivas, de um modo geral, se a gente assim puder falar. Então, um nucleófilo gosta de centros positivos. Já um eletrófilo gosta de centros negativos, porque um vai estar lá complementando o outro. Nesse caso daqui, ó, como o carbono que carrega consigo o átomo de halogênio, ele está aparentemente deficiente de elétrons, um momento de dipolo deficiente de elétrons, eu passo a chamar esse carbono aqui como um carbono eletrofílico. Então, o nucleófilo em potencial pode vir aqui ó, e reagir com esse carbono do haleto de alquila em questão. E a gente vai visualizar essas reatividades lá na disciplina de Química Orgânica Experimental, logo nas primeiras aulas, quando a gente vai falando sobre reações de substituição nucleofílica ou reações de eliminação em haletos de alquila ou em álcoois. Então, a gente vai ter noção do que seria um eletrófilo em potencial, do que seria um nucleófilo em potencial para poder essas reações químicas acontecerem. Por hora, eu quero que vocês saibam que, devido ao momento de dipolo que é criado aqui pela presença do átomo de halogênio, esse momento de dipolo ele é praticamente desprezível, mas ele existe devido à eletronegatividade do átomo de halogênio. O carbono ele fica aparentemente deficiente de elétrons. Se ele fica aparentemente deficiente de elétrons, isso aqui caracteriza os haletos de alquila como eletrófilos em potencial. Ou seja, numa reação ele pode reagir com um nucleófilo para poder a reação química acontecer.
porém eles vão se caracterizar quimicamente como sendo espécies eletrofílicas, onde o centro eletrofílico em específico está localizado no carbono que carrega consigo o átomo de halogênio. Então, entenderam o que é um eletrófilo? Um eletrófilo é uma substância que tem afinidade por elétrons. Logo, ela está deficiente de elétrons. E onde é que é encontrada essa deficiência de elétrons nos aleitos de alquila? No carbono que carrega consigo o grupo halogênio. Certo? Esses aletos orgânicos, eles também configuram características do ponto de vista em relação ao seu ponto de ebulição e em relação à sua solubilidade. Em relação ao ponto de ebulição, a gente visualizou que esses compostos eles formam momentos dipolares, agora há pouco que falamos. Sendo assim, se eles formam momentos dipolares, a gente pode criar uma escala em relação a esses pontos de ebulição. Os álcoois, eles possuem maior ponto de ebulição do que éteres e quialetos, que possuem pontos de ebulição semelhantes, e ambos possuem pontos de ebulição maiores do que os hidrocarbonetos. Tanto em éteres quanto em aletos, a força intermolecular ela é a mesma. Ela é uma força intermolecular do tipo dipolo-dipolo. Sendo que nos éteres, essa força intermolecular ela é ligeiramente mais pronunciada do que as encontradas nos aletos. Mas eles possuem lá pontos de ebulição semelhantes quando a gente compara essas funções, álcoois, éteres, aletos e hidrocarbonetos, que possuem massa molecular semelhante. Então, sempre álcoois vai possuir uma maior força intermolecular, uma maior ponto de ebulição, perdão. Por quê? Porque álcoois possuem como força intermolecular a ligação de hidrogênio. E lá na escala que a gente viu em relação à intensidade dessas forças, ligação de hidrogênio é mais forte do que dipolo-dipolo, que é mais forte do que dipolo induzido ou dipolo momentâneo. Sendo assim, como éteres e aletos dividem na mesma força intermolecular, sendo que ligeiramente éteres possuem um momento dipolar mais intenso do que aletos, eles configuram lá um ponto de ebulição um pouco semelhante, mais acentuado para éteres do que para aletos. Mas, de uma maneira geral, a gente consegue traçar essa ordem de prioridade caso a massa molecular ela seja semelhante. Quando eu comparo agora, não entre outras funções, mas entre os próprios aletos, a diferença básica entre esses aletos vai ser dada pela presença do raio atômico do aleto em questão, do átomo de halogênio em questão. Então, quanto maior for o raio atômico, maior vai ser o ponto de ebulição. E a justificativa para isso se dá através de um quesito que a gente chama de polarizabilidade. Polarizabilidade diz respeito à capacidade que um átomo tem em dispersar sua nuvem eletrônica. Quando a gente fala, por exemplo, do átomo de flúor, ele é um átomo pequeno. Quando a gente fala do átomo de iodo, ele é um átomo enorme. Então, a área desse átomo, por ser maior, ela é capaz de dispersar mais facilmente a carga negativa encontrada nela, uma vez que ele é um átomo bastante eletronegativo. E isso, a esse fator, a gente chama de polarizabilidade. Quanto maior for a polarizabilidade, mais intensa será as forças intermoleculares, no caso, as forças de Van der Waals presentes basicamente nesses aletos orgânicos. Então, se mais intensas serão essas forças, mais forte vai ser a atração, consequentemente o ponto de ebulição vai ser maior. Então, entre aletos de alquila, se eu tiver a diferença, por exemplo, entre um fluoreto e um iodeto de metila, o iodeto de metila ele vai possuir um maior ponto de ebulição devido ao maior raio atômico que o iodo possui e, consequentemente, devido à maior polarizabilidade que esse átomo ele tende a favorecer durante a dispersão dessa carga negativa. Se eu não estiver comparando agora diferentes átomos de halogênio, e sim, o mesmo átomo de halogênio, só que diferindo em relação à quantidade de carbonos que contempla essa cadeia carbônica principal. Por exemplo, o iodeto de metila e o iodeto de etila. Eu estou comparando o mesmo iodeto, o mesmo aleto. Só estou diferenciando em relação ao tamanho da cadeia carbônica. Como é que ficaria, então, essa relação
para suas propriedades físicas. Quanto maior for essa cadeia carbônica, maior vai ser o ponto de ebulição. Uma vez que, muito embora a cadeia carbônica ela responda por uma força intermolecular que ela é relativamente fraca, o somatório dessas forças intermoleculares provocam uma alteração em relação a esse ponto de ebulição. Ou seja, quanto maior a quantidade de carbonos presentes nessa cadeia carbônica, maior vai ser também o ponto de ebulição. Só que em relação à solubilidade, esses aletos de alquila, eles tendem a possuir baixa solubilidade em água. A gente vai visualizar lá na disciplina de química farmacêutica que uma das estratégias para poder, por exemplo, modificar o coeficiente de partição de uma molécula, aumentar o coeficiente de partição, aumentar a lipossolubilidade, seria fazer a inserção de halogênios, porque eles têm essa característica de serem altamente lipofílicos devido a essas forças de dispersão de Van der Waals. Então, o que é que tende a acontecer? Quanto mais aletos estiverem presentes lá na cadeia carbônica, mais lipofílico vai ser aquele composto, ou seja, a solubilidade aquosa ela tende a ser diminuída. Então, a maioria dos aletos orgânicos, eles têm baixa solubilidade em água, porém, eles devem ser miscíveis em outros solventes que também possuem baixa polaridade. Por exemplo, hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos são tão apolares quanto os aletos orgânicos. Então, a miscibilidade dessas substâncias que possuem afinidade entre si, ela é alta, porém, com água, eles formam duas fases, na maioria das vezes, devido a essa baixa solubilidade aquosa. E a gente tem uma outra razão aqui também. Quanto maior for o raio atômico desse elemento químico que estiver lá no aleto orgânico, menor vai ser a solubilidade aquosa. Por quê? Quanto maior for aquela espécie química, além dela ser classificada como sendo um elemento que possui a característica de aumentar a lipofilicidade de um composto, isso aí tem uma direta relação com a solvatação pela água. Se o raio atômico do elemento químico ele é muito grande, a solvatação pela água ela vai ser diminuída, ou seja, vai diminuir ainda mais a solubilidade aquosa daquele composto. Então, entre aletos distintos, eu tenho que, quanto maior for o raio atômico, menor vai ser essa solubilidade aquosa devido à dificuldade que a água tem de solvatar esse composto químico. Então, para pontos de ebulição, falamos em maior raio atômico, maior ponto de ebulição, maior cadeia carbônica, maior ponto de ebulição. Já para a solubilidade, eu falo que maior raio atômico, menor a solubilidade, maior a cadeia carbônica, menor também a solubilidade, uma vez que vai se acentuar a característica apolar daquele composto. Só um adendo que eu não falei aqui em relação a essas propriedades físicas, esses aletos orgânicos, eles são muito utilizados dentro da clínica, dentro da farmacologia, como sendo substâncias anestésicas. Eles são utilizados como anestésicos gerais, na maioria dos casos. Então, esses anestésicos, eles são classificados dentro lá da farmacologia como anestésicos inalatórios. Ora, se eles vão ser utilizados como anestésicos inalatórios, é uma característica dessas substâncias químicas, vocês acham que o ponto de ebulição desses anestésicos, eles tem que ser alto ou tem que ser baixo? Se a via de administração desse anestésico é uma via inalatória, vocês acham que o ponto de ebulição é alto ou é baixo? Oi? Via inalatória. Quando eu vou inalar alguma coisa, eu inalo o quê? Um líquido ou eu inalo um vapor? Um vapor. Baixo, professor, um vapor. Vou inalar um vapor. Para poder uma substância ela volatilizar, ou seja, entrar para o estado de vapor, ela deve possuir um alto ou um baixo ponto de ebulição? Alto. Se ela tem um alto ponto de ebulição, quer dizer que ela precisa de uma maior temperatura para poder passar do estado líquido para o estado de vapor.
Eu, por exemplo, dentro de um centro cirúrgico, já que eu estou falando de anestésico geral, eu tenho um sistema que aqueça esse solvente para poder fazer a administração num paciente. Quando vocês vão, por exemplo, a um pronto-socorro, vocês vão lá nebulizar. O aparelho de nebulização nas vias aéreas de vocês esquenta? Não. Tem que ser de baixa temperatura, professor, de ebulição. Pois é. Eu não posso, para volatilizar uma substância, por exemplo, de uso medicinal, requerer aquecimento para ela. Logo, eu não posso ter, para essas substâncias, um alto ponto de ebulição. Então, como característica desses anestésicos, que são basicamente aletos orgânicos, na verdade, a maioria deles são mistos de funções entre aletos orgânicos e éteres. Mas, falando aqui especificamente de éteres, todos esses éteres, sobre os aletos orgânicos, todos esses aletos orgânicos, eles são de baixo ponto de ebulição. Aí eu venho perguntar a aplicabilidade da nossa aula de hoje. Se eu sei que esses aletos que são encontrados na clínica, eles têm que possuir baixo ponto de ebulição, estruturalmente, nesses anestésicos, se a gente fosse olhar do ponto de vista químico-medicinal, a gente vai observar a maior presença de átomos pequenos ou átomos grandes? Pequenos? Pequenos, professor. Átomos pequenos. Por quê? Quanto menor for o raio atômico, menor vai ser o ponto de ebulição. Consequentemente, eu vou volatilizar aquele líquido mais facilmente e o paciente ele entra em anestesia mais rapidamente. Então, na estrutura, se vocês forem fazer uma pesquisa, por exemplo, na estrutura do halotano, vocês vão visualizar lá que basicamente vão existir átomos de baixo raio atômico, flúor e cloro principalmente. Esses dois átomos eles estão presentes, quiçá, em todos os anestésicos que são derivados de aletos orgânicos. Mas, às vezes, eu também posso encontrar um átomo de bromo nessa estrutura. E o átomo de bromo ele vem aí para poder contrabalancear a solubilidade desses aletos orgânicos. Porque se ele é muito apolar, ele vai durar mais tempo no organismo do paciente. Ou seja, em termos farmacológicos, ele vai ter o maior tempo da minha vida. Mas quando vocês estiverem na farmacologia, que a gente chegar lá, na química farmacêutica, a gente discute isso aí com um maior embasamento. Por hora, eu quero que vocês fiquem que, como esse raio atômico do elemento químico interfere diretamente no ponto de ebulição, transpondo isso aí para uma aplicabilidade de um anestésico, os anestésicos eles vão ter halogênios de baixo raio atômico, para poder facilitar a volatilização e o paciente ele fazer a aspiração e entrar em sedação. Ponto. É isso que eu quero que vocês saibam. Quanto maior o raio, maior o ponto de ebulição. Como eu quero que esse solvente ele volatilize rapidamente para o paciente entrar em sedação, menor o raio atômico, menor o ponto de ebulição. Certo? Ok? Vamos prosseguir. Findamos compostos halogenados. Vamos partir agora para aldeídes cetonas. Aldeídes cetonas são das classes de compostos oxigenados, assim como os álcools e os éteres também fazem parte, só que aldeídes cetonas são compostos oxigenados que fazem parte ainda de mais uma classificação. São os compostos oxigenados carbonilados. Esses são os primeiros que a gente vai visualizar. Existem outros que a gente vai contemplar ao longo da nossa disciplina. Então, os aldeídos e as cetonas, eles consistem de funções orgânicas que estão amplamente difundidas em compostos que a gente pode encontrar comumente na nossa rotina. Como, por exemplo, a vanilina, que possui aqui um resíduo de um aldeído, que vem a caracterizar um grupamento aldeído. A presença da carbonila, do grupamento C-O. Como o carbono é uma espécie tetravalente, as duas valências estão automaticamente comprometidas aqui com um átomo de oxigênio. Só que para poder caracterizar um aldeído, adicionalmente, uma valência tem que estar também comprometida com um átomo de hidrogênio. Então, a carbonila ligado a hidrogênio caracteriza um grupamento aldeído. A outra valência ela pode ser ou uma cadeia carbônica ou um hidrogênio, não importa. O grupo RCHO caracteriza uma função aldeído. Por outro lado,
uma função cetona aqui, ó, como por exemplo na carvona, que é responsável pelo aroma que a gente sabe do hortelã, a função cetona também é caracterizada pela presença de um grupamento carbonila, de um grupamento C-O. Só que esse grupamento carbonila, ele não tem nenhum outro envolvimento, nenhum outro comprometimento com ligações químicas. As únicas duas ligações químicas primordiais para poder caracterizar a cetona seria com o oxigênio, uma dupla com oxigênio. As outras duas cadeias carbônicas, as outras duas ligações químicas, elas têm que ser cadeias carbônicas, mas elas podem ser as mais diversas cadeias carbônicas. Notem que aqui eu tenho um carbono e aqui eu também tenho um outro carbono. Carbonila. Entre carbonos, isso caracteriza uma função cetona. A gente viu algo parecido com a função éter, que o éter seria um oxigênio entre carbonos. Aqui, para caracterizar uma função cetona, eu tenho uma carbonila entre carbonos. Já para poder caracterizar a função aldeído, eu tenho uma carbonila diretamente ligado a um hidrogênio e uma outra valência livre, que pode ser ou uma cadeia carbônica, ou que pode ser um átomo de hidrogênio, caracterizando o menor aldeído conhecido. Aí aqui, ó, eu tenho uma outra aplicabilidade, ó, no piridoxal fosfato, uma coenzima, e aqui eu tenho, ó, duas funções cetonas relativas à função progesterona. Lá na testosterona, eu também tenho essa carbonila daqui, só que eu não vou ter essa daqui em cima por caracterizar a testosterona. Ela vai passar por um processo de redução e vai virar uma função álcool. Mas eu também tenho na testosterona uma função cetona nessa posição aqui, ó, do anel que caracteriza o esqueleto do colesterol, o ciclopentano peridrofenantreno. Mas, de linhas gerais, é só a apresentação mesmo do que seria a função orgânica, certo? Como eu já havia falado, né, essas funções elas têm como pontos em comum a presença do grupamento carbonila. Então, C-O caracteriza uma carbonila, e esse é um grupo funcional presente em aldeídos e cetonas. Só que para poder caracterizar um aldeído, além da carbonila, eu vou ter um átomo de hidrogênio ligado a uma dessas valências remanescentes do átomo de carbono. O carbono é uma espécie tetravalente, né? Duas estão comprometidas com o oxigênio. Para o aldeído, pelo menos uma também tem que estar comprometido com o hidrogênio. Então, C-OH caracteriza um aldeído. A exceção é do formaldeído, que no formaldeído, ambas as valências remanescentes são átomos de hidrogênio, porque o formaldeído é um aldeído de apenas um carbono, que seria exatamente o carbono da carbonila. Já as cetonas, ela tem a carbonila diretamente ligado a dois átomos de carbono em ambos os lados. E esses átomos de carbono, eles podem ser iguais, podem ser diferentes, podem ser alifáticos, podem ser cíclicos, pode ser uma cadeia heteroaromática, pode ser uma cadeia homoaromática, homogênea, heterogênea, acíclica, fechada. Ela pode ser das mais variadas, sendo um carbono diretamente ligado à carbonila e um carbono diretamente ligado à carbonila, isso aqui caracteriza uma função cetona. Já a presença de um grupamento C-OH diretamente ligado a uma cadeia carbônica ou a um hidrogênio caracteriza uma função aldeído. A nomenclatura dos aldeídos é bastante simples. Como é que a gente nomeia um aldeído? A gente vai nomear de acordo com o que a gente nomearia um hidrocarboneto. Prefixo, infixo e sufixo. Só que a gente vai trocar o sufixo do hidrocarboneto por al, que seria o sufixo característico da função orgânica aldeído. Ol é de álcool e al é de aldeído, certo? Então, quando a função orgânica principal vocês conseguirem evidenciar a presença de uma função aldeído e nomear aquele composto em função da função principal sendo aldeído, a terminação, o sufixo para essa nomenclatura vai ser o sufixo al. Uma vez que o grupo aldeído ele tem que estar em uma extremidade da cadeia de átomos, não é necessário indicar a sua posição. Na nomenclatura, não é necessário indicar a sua posição.
porque sempre a função aldeído ela vai ser uma função de extremidade. A gente vai ver outras funções orgânicas que também vão ser funções de extremidade. Mas o aldeído, inicialmente, é aquele que se apresenta inicialmente, ele é uma função necessariamente encontrada na extremidade de uma cadeia carbônica. Por quê? Por causa dos motivos que eu já falei anteriormente. Para poder caracterizar uma função aldeído, necessariamente 3 valências do carbono têm que estar ocupadas. 2 valências com o oxigênio, caracterizando a carbonila, e uma valência com o átomo de hidrogênio. Então, o C-OH, por si só, já demanda 3 valências das 4 que o carbono ela tem que ter. Então, se ele demanda 3 valências, só sobra uma para poder dar a diferença entre esses aldeídos. Se a diferença vai ser nessa última valência, quer dizer que essa daqui vai ser uma extremidade e a cadeia carbônica vai ser outra extremidade. Então, sempre a função aldeído ela vai ser encontrada, olha, na extremidade de uma cadeia carbônica. Porque para eu caracterizar um composto enquanto sendo um aldeído, 3 valências do carbono já estão ocupadas. 2 com oxigênio e uma com o hidrogênio. Só remanesce uma, ó, que seria, no caso, essa valência daqui, ó, que seria a cadeia carbônica que dá diferença a esses diferentes aldeídos que a gente vai encontrar. Então, não é necessário eu fazer a numeração do carbono que contempla a função aldeído, porque ele sempre vai ser o carbono 1. Para eu numerar a possibilidade da ocorrência de algumas outras substituições, então, esse carbono, por ser o carbono da função principal, ele vai ser o carbono 1, mas na nomenclatura eu não preciso demonstrar que ele é o carbono 1, certo? Então, para efeitos de numeração de substituintes, eu numero a cadeia carbônica a partir do carbono da carbonila, da função aldeído, como sendo carbono 1, porém, na hora de eu descrever a nomenclatura, esse número 1 não precisa estar presente na redação dessa nomenclatura. Então, vamos lá. Ó. Sempre o carbono 1 vai ser o carbono da carbonila do aldeído. Então, sendo assim, já que eu não tenho a presença de nenhuma outra função orgânica, eu vou escolher a cadeia principal em função dessa cadeia que contempla a função aldeído. Então, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, ou 1, 2, 3, 4, 5. Independente se subindo aqui, ó, se passando direto, eu vou ter sempre 5 carbonos. Então, cadeia principal com 5 carbonos, numerando aqui, ó, a partir da carbonila do aldeído como sendo carbono 1, eu vou encontrar uma ramificação do tipo etil no carbono 2 e uma ramificação do tipo metil no carbono 4. Sendo assim, ó, nomeando os excedentes da cadeia principal. 2 etil, por ordem alfabética, né? 4 metil, não é por ordem numérica, mas aqui calhou também por ser por ordem numérica. Cadeia principal contendo aqui, ó, 5 carbonos, prefixo pente, totalmente saturada AN, sufixo relativo à função principal, al, então eu tenho 2 etil, 4 metil, pentanal. Já para esse daqui, ó, a cadeia principal poderia ser essa daqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. Só que eu tenho uma função aldeído, então essa função aldeído ela deve estar presente na função orgânica principal. Então, começando a numerar a partir dessa cadeia, eu poderia escolher 1, 2, 3, 4, 5 como cadeia principal, ou 1, 2, 3, 4, 5, 6 como cadeia principal. Como essa daqui é a maior, essa fica como sendo a principal e isso aqui fica como sendo uma ramificação. Ramificação de 3 carbonos localizados no carbono 2. Então, 2 propil, cadeia principal com 6 carbonos, X, totalmente saturada, AN, sufixo al, relativo à função orgânica principal aldeído. Já aqui, ó, eu tenho... Eita, a numeração tá errada, tá, pessoal? Depois eu conserto. Eu tenho aqui ó, uma cadeia principal com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Aqui nesse caso eu não vou poder migrar para cima, porque em escolhendo outra cadeia carbônica principal, eu tenho aqui a presença de uma insaturação. E nessa cadeia carbônica principal deve aparecer essas insaturações, certo? Então, deixa eu só modificar aqui rapidão.
para que eu esqueça depois de mudar. 3, 4. Então, ó, escolhendo aqui a cadeia principal, a de maior quantidade de carbonos, e que também contemple a insaturação, eu vou ter, ó, 7 carbonos na cadeia principal, ramificação de um único carbono no carbono 6, e insaturação também partindo do carbono 6. Nome desse aldeído, 6-metil, hept, prefixo indicativo de 7 carbonos, 6-enal, de onde parte a insaturação, a dupla ligação dessa cadeia carbônica principal. Ok? Quando a gente for tratar aldeídos cíclicos, quer seja ele aromático ou não, um sufixo carbaldeído ele vai ser utilizado. Então, como é que eu dou o nome desses aldeídos cíclicos? Eu dou o nome seguindo essa ordem daqui, ó. Vai ser o nome do hidrocarboneto, no caso, ciclohexano, seguido do sufixo carbaldeído. Aqui eu tenho o naftaleno. A gente não explorou a nomenclatura do naftaleno lá na aula de aromáticos, mas essa posição daqui, ó, é a posição 1, ou também chamada de posição alfa, e essa daqui é a posição 2, ou também chamada de posição beta. Aqui é 1 o alfa, aqui é 2 o beta. Da mesma forma como aqui é 1 alfa, 2 beta, 1 alfa, 2 beta. Então, essas duas posições aqui, elas são iguais a essas duas aqui, que são iguais a essas duas aqui, que são iguais a essas duas aqui. Porque o naftaleno é um composto aromático planar. Então, em qualquer ordem, eu posso colocar isso aqui. Se eu só tiver uma substituição, aqui ou aqui, essa posição daqui de cima, ela é chamada de posição 1 ou posição alfa, e essa daqui é chamada de posição 2 ou posição beta, certo? Então, aqui eu tenho o naftaleno carbaldeído. Como a função aldeído está presente no carbono 2 ou no carbono beta, a nomenclatura seria o 2-naftaleno carbaldeído, ou também chamado de beta-naftaleno carbaldeído. Aqui eu chamo o nome do hidrocarboneto seguido de carbaldeído, no caso, benzeno carbaldeído, ou simplesmente um benzaldeído como nomenclatura comum para essas substâncias. Já aqui, ó, notem que eu não tenho o grupamento aldeído diretamente ligado a esse núcleo aromático para poder satisfazer com essa nomenclatura do carbaldeído. Então, aqui eu tenho como cadeia carbônica principal uma cadeia de 2 carbonos, uma vez que eu tenho que contemplar a função aldeído como presente na cadeia carbônica principal, 2 carbonos, e no carbono 2, já que aqui é o 1 da carbonila, eu tenho um grupamento fenil. Então, eu tenho 2-feniletanol. Eu não vou relacionar para esse composto aqui a nomenclatura com o sufixo carbaldeído. Por quê? Carbaldeído só é um sufixo utilizado quando a função aldeído, quando a função C-OH, ela é encontrada diretamente em um núcleo cíclico. Então, se eu tenho aqui, ó, um aldeído, uma função aldeído diretamente ligado a um ciclo, seja ele saturado, insaturado aromático ou insaturado aromático, aí sim eu coloco o prefixo carbaldeído. Quando essa função aldeído ela não estiver diretamente ligada a esse ciclo, então eu vou proceder com a nomenclatura que a gente viu agora há pouco, certo? Aqui a gente fala sobre as funções mistas. Se eu encontrar, por exemplo, um composto que contemple todas as funções que a gente visualizou até agora e também a função aldeído, a função álcool, a função éter, a função aleto e também a função aldeído, a função aldeído ela vai ser a função principal, ela vai ser a função predominante. A partir de agora, a gente tem que todas as funções carboniladas, elas prevalecem sobre as não carboniladas. Então, se eu encontrar, por exemplo, um aldeído e um álcool, o aldeído ele vai ser preferência. Se eu encontrar um aldeído e um éter, o aldeído ele vai ser preferência. Se eu encontrar um aldeído e um aleto orgânico, o aldeído ele também vai ser prioridade para estabelecimento dessa nomenclatura principal. Se eu tiver todo mundo junto, então eu vou tratar isso aí como sendo todo mundo a função principal e a função secundária, e o aldeído sendo a função
principal. Como é que ficaria, então, o nome desse composto aqui, ó? Eu tenho, ó, funções álcool, no caso aqui um enol, uma vez que esse carbono aqui é sp2. Tenho aqui uma função aldeído. Tenho aqui, ó, uma função aleto de alquila, um aleto orgânico. Tem uma função éter, notem aqui que eu tenho um oxigênio entre carbonos. E aqui eu tenho uma função aromático benzenoide. Então, apareceu todas essas funções e também apareceu um aldeído, o aldeído vai ser prioridade em relação à atribuição na nomenclatura desse composto. Então, tudo vai partir do aldeído. Escolha da cadeia carbônica principal, aquela que contempla o maior número de carbonos partindo da função aldeído, do carbono da carbonila do aldeído. Então aqui, ó, carbono 1, 2, 3, 4, 5. Quando o álcool for uma função secundária, eu chamo ele de hidroxi. A gente já falou disso lá quando a gente falou sobre aromáticos. Álcool, a presença de uma hidroxila como função secundária, eu vou relacionar na nomenclatura como sendo um grupamento hidroxi. O aromático por si só, quando ele se encontra diretamente inserido na cadeia carbônica principal, eu chamo ele de fenil. Se fosse um CH2 aromático, eu chamaria de benzil. Como não é um caso, então somente fenil. Aqui eu tenho um oxigênio ligado a um fenil. Então eu tenho um grupamento alcoxi, que é como os éteres se relacionam quando eles estão inseridos em uma cadeia carbônica. Eles se relacionam como sendo um grupamento alcoxi. No caso aqui eu tenho um grupamento fenilalcoxi, ou seja, um grupamento fenoxi. Então aqui, ó, eu tenho um grupo fenoxi, um grupo fenil, um grupo cloro, a gente relaciona como o próprio nome do halogênio, e um grupo hidroxi. Só é, já que a cadeia está numerada, colocar em ordem alfabética. Em ordem alfabética ficaria 5 fenil, 5 fenox, 4 cloro, não está em ordem alfabética, né? O 4 cloro vem inicialmente. 2 hidroxi, cadeia principal, pente, insaturação partindo do carbono 2, em relativa a essa insaturação, ao que é o sufixo para a função orgânica principal, no caso, a função aldeído. Então, deixa eu ajeitar aqui. Cadê? Certo? Então, todas as vezes que aparecerem esses nichos de funções, sempre a função aldeído ela vai ser preferencial em relação a tudo que a gente já viu até o momento. Então, preferencial sobre álcool, preferencial sobre éter e preferencial sobre aletos, além de hidrocarbonetos e aromáticos também, né? Porque foram as primeiras que a gente visualizou. Para cetonas, a única diferença em relação à nomenclatura vai ser a troca do sufixo, mas a gente vai proceder da mesma forma, prefixo, infixo e sufixo. Só que o sufixo para a função cetona é um sufixo chamado de ona. Para aldeído é al e para cetonas são ona. A cadeia carbônica ela vai ser numerada de uma maneira a dar a menor numeração para a presença da carbonila nessa cadeia carbônica. Como uma função cetona é caracterizada pela presença da carbonila entre carbonos, então eu posso ter diferença em relação à posição da carbonila. Ela pode estar localizada no carbono 2, pode estar localizada no carbono 3, pode estar localizada no carbono 4. A numeração ela vai ser dada a partir do momento que a menor numeração for possível para essa carbonila. Se a carbonila estiver presente no carbono 1, isso vai ser uma função cetona? Não. Se aqui, por exemplo, eu tivesse uma carbonila no carbono 1, a função seria uma função aldeído. Eu posso representar aqui somente o C dupla O. Mas você tem que entender que esse carbono é uma espécie tetravalente. Se aqui tivesse um C dupla O, duas valências. Uma valência com carbono e a outra remanescente, mesmo que não estivesse representada, seria uma valência com o hidrogênio. Então seria uma função aldeído.
Então, se na estrutura só tiver vindo uma carbonila e essa carbonila estiver numa extremidade, estiver no carbono 1, reparem que não é um aldeído. O hidrogênio do aldeído, numa representação em linhas e traços, ele pode ser suprimido. Aqui em todos os exemplos eu coloquei, ó. Mas eu poderia muito bem vir aqui, ó, e suprimir. Vou só dar esse exemplo para vocês deixarem claro, para vocês visualizarem. Isso sim, o programa abrir, né? Eu poderia vir aqui, ó, e suprimir essa valência. E deixar dessa maneira aqui, ó. Mas vocês teriam que entender que esse carbono daqui, ele tem, ó, 1, 2, 3 ligações, e o que falta para poder completar a tetravalência seria o hidrogênio. C+OH seria uma função aldeído. Tudo bem? Então, a cadeia principal em uma cetona ela deve ser numerada a partir do momento que fornecer uma menor numeração para a presença da carbonila. Existe também a possibilidade de a gente atribuir uma nomenclatura substitutiva, e essa nomenclatura ela vai ser dada a partir do momento que eu nomear as cadeias carbônicas em separado que estão ao lado da carbonila. Então, eu vou nomear como sendo um grupamento alquil, como sendo um grupamento alquil, e depois unir a palavra cetona para poder atribuir a nomenclatura. Porém, essa nomenclatura substitutiva ela só é válida para cetonas pequenas. Para cetonas mais complexas, ela não pode ser atribuída. Então, aqui a gente tem 3 exemplos que a gente pode dar a nomenclatura IUPAC e também uma nomenclatura alternativa, essa nomenclatura substitutiva. Como é que ela é feita, portanto? Aqui eu tenho, ó, uma cadeia carbônica de 1, 2, 3, 4 carbonos, a cadeia principal, e eu vou ter que numerar essa cadeia carbônica principal. Só que nesse sentido aqui, ó, nesse exemplo em específico, não há necessidade de numeração, por quê? Para uma cetona que tenha 4 carbonos de maneira alifática, de maneira contínua, a única possibilidade de encontrar a carbonila é no carbono 2. Independente se for nesse carbono daqui ou nesse carbono daqui, porque eles são pontos, olha, equidistantes. A carbonila não pode estar nem no carbono 1 e nem pode estar no carbono 4. Se esse aqui fosse o 4, por exemplo, no caso ele seria também 1. Ele sempre vai ter que estar aqui no carbono 2, ou dessa extremidade ou dessa extremidade. Então, para a butanona em específico, não há necessidade da gente numerar a presença da carbonila. Se numerar está errado, não, apenas vai ser redundante. Então, eu chamo essa cetona daqui de but, prefixo para 4, AN, cadeira totalmente saturada, sufixo ona, ou 2-butanona. Pode ser ou uma coisa ou outra. A numeração, mais uma vez, para essa cetona daqui, ela é algo irrelevante, uma vez que a carbonila ela só pode estar localizada no carbono 2. Ou como nomenclatura substitutiva, nomeando os 2 grupamentos alquil diretamente ligados à carbonila, seguido da palavra cetona. Então, em ordem alfabética, eu tenho aqui, ó, um grupamento de 2 carbonos, então eu tenho um etil, e um grupamento de um único carbono, um metil. Então, eu vou ter em ordem alfabética o etil, metil, cetona. Cetona é a presença da carbonila, então já conta como um carbono. Etil, 2 carbonos, metil, 1 carbono. Então, no total, eu tenho 4 carbonos, satisfazendo a butanona ou a etilmetilcetona. Aqui, ó, eu já tenho 5 carbonos. Então, a carbonila ela poderia estar, por exemplo, no carbono 2 ou no carbono 3, independente da extremidade que eu estivesse contando. Então, há necessidade de eu fazer a numeração. E a numeração ela se dá a partir da extremidade onde a carbonila recebe a menor numeração. Numerando aqui, ó, a partir da esquerda, ela recebe a numeração 2. Se eu numerasse a partir da direita, ela receberia a numeração 1, 2, 3, 4. Como a nomenclatura ela pede para poder ser a menor numeração, então, carbono 2 da carbonila. Logo, essa cetona seria a 2-pentanona, ou a pentan-2-ona, como queira. Só que, alternativamente, eu posso chamar ela de outra coisa. Eu tenho aqui ó, um grupamento metil e tenho aqui um grupamento ó, propil. Então, eu tenho uma metil, propil, cetona.
como nomenclatura alternativa, como nomenclatura substitutiva para essa cetona. Já aqui eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, igualzinho essa daqui, só que além disso eu tenho uma insaturação que parte do carbono 4. Então eu tenho a 4-penten, ou a pente-2-en, 2-zona, como nomenclatura para essa cetona aqui em específico. Ou aqui eu tenho um grupamento metil, e aqui eu tenho um grupamento de 3 carbonos com uma insaturação no carbono terminal, que a gente chama de grupamento alil. Então eu vou ter a alil, metil, cetona para a 4-penten-2-zona ou a pente-4-en-2-zona, como queiram especificar. Algumas cetonas elas vão possuir nomenclaturas que são mantidas também pela IUPAC, que são nomenclaturas alternativas também. Por exemplo, aqui eu tenho como nomenclatura vulgar para esse composto a acetona, como nomenclatura IUPAC a propanona e como nomenclatura substitutiva a dimetilcetona. Para esse composto aqui, como nome vulgar, que é aceito pela IUPAC, eu tenho a acetofenona, ou eu tenho como cadeia principal aqui, ó, 2 carbonos, aqui seria o carbono 1, aqui seria o carbono 1, aqui seria o carbono 2, perdão. Então aqui eu tenho um feniletanona, ou a fenilmetilcetona. E aqui eu tenho uma benzofenona, que ela é chamada também de difenilmetanona, difenil met prefixo para um carbono, ona, sufixo indicativo da função cetona, ou a difenilcetona como nomenclatura substitutiva para IUPAC, certo? Então, além da nomenclatura substitutiva, eu tenho nomenclaturas vulgares comuns que são aceitas também pela IUPAC, para acetona, para acetofenona e para benzofenona. Às vezes, vai ser necessário dar nome à presença do grupamento que caracteriza o aldeído como sendo um prefixo, e a essa nomenclatura desse grupo, a gente vai chamar ele de metanoíla ou de grupamento formila, ou formil, ou metanoil. E o grupamento que caracteriza a função cetona sendo chamado de etanoíla ou acetila. Então, de forma substitutiva, quando esses grupos estiverem diretamente ligados a um anel, por exemplo, ele vai ser chamado de grupo metanoíla ou formila, para o grupo aldeído, para o grupo C-OH, ou para o grupo C-O, CH3 especificamente, ele vai ser chamado de etanoíla ou de acetila. Notem aqui que eu tenho 2 carbonos, por isso etanoíla, 1 carbono metanoíla. Formil é nomenclatura vulgar comum para indicar um carbono, e acetil para indicar 2 carbonos. Então, para um carbono aldeído C-OH, metanoil ou formil, metanoíla ou formila. Para o grupo C-O, CH3, eu vou chamar ele de etanoíla ou acetila, ou etanoil ou acetil, certo? Aí aqui eu tenho funções diretamente ligadas aos aromáticos. A gente ainda não falou sobre ácidos carboxílicos e nem sobre ácidos sulfônicos. Porém, esses 2 ácidos, eles são principais, essas 2 funções, na verdade, elas são principais a qualquer outra função que a gente vai visualizar no curso inteiro. Então, a função ácido carboxílico e a função ácido sulfônico, elas são preferenciais, sobrepujam qualquer outra função orgânica. Logo, eu vou referenciar a função aldeído ou a função cetona como sendo uma função secundária. Para poder eu nomear a presença desse grupo diretamente ligado a essas cadeias carbônicas, eu vou chamar ele de formil ou metanoil, ou eu vou chamar ele de etanoil ou de acetil, a depender se eu estou me referindo a um aldeído ou a uma acetona. Notem que aqui, ó, além do grupo ácido carboxílico, que é essa função aqui orgânica, a carboxila, C-OH, eu tenho a presença de um grupamento formil, eu tenho a presença do grupamento metanoil. Como a função ácido carboxílica principal aqui é o carbono 1, logo o metanoil ele vai estar presente no carbono 2. A nomenclatura vai ser o ácido 2-metanoil benzoico ou o ácido ortometanoil ou ortoformil benzoico. Porque um núcleo aromático dissubstituído, nas posições 1 e 2, a relação seria
a relação orto, certo? Já aqui, ó, eu vou ter, ó, para o ácido benzeno sulfônico, a presença de um grupo, ó, acetil ou de um grupo etanoil. Então, na hora da nomenclatura, esse aqui vai ser o ácido 4-etanoil benzeno sulfônico, uma vez que esse aqui vai ser o carbono 1, aqui vai ser o carbono 4, porventura. E a dissubstituição 1,4 satisfaz uma relação para. Então, vai ser o ácido para-etanoil ou para-acetil benzeno sulfônico. Qualquer uma das 4 nomenclaturas está correta. Ácido 2-metanoil ou 2-formil, ácido ortometanoil ou ortoformil. A mesma coisa para o grupo etanoil ou acetil. Seria aqui nesse caso 4-etanoil ou 4-acetil benzeno sulfônico ou para-etanoil, para-acetil benzeno sulfônico. Qualquer uma dessas nomenclaturas ela é muito bem aceita. Só que eu posso chamar a presença dessa carbonila, independente se essa carbonila for de um aldeído ou de uma acetona, como um sufixo oxo. Como um sufixo não, perdão. Como uma nomenclatura oxo. Então, da mesma forma que a gente chama, por exemplo, a presença de uma hidroxila como função secundária de hidroxi, a presença de uma carbonila, independente se ela é de um aldeído ou de uma acetona, eu posso relacioná-la como sendo uma nomenclatura oxo. Então, olha, na presença de funções mistas contendo álcool, éter, haleto, cetona e também um aldeído, a função aldeído ela vai ser principal, inclusive na presença da função cetona. Só que a cetona também é caracterizada, assim como o aldeído, pela presença de uma carbonila. Só que nesse caso eu vou relacionar a carbonila como sendo um prefixo oxo, certo? Eu vou chamar a atenção como sendo um prefixo oxo. Se eu não tiver a função aldeído e tiver um álcool, um éter, um haleto e uma cetona, aí sim, a função cetona ela vai ser primordial, ela vai ser principal nesse composto que vai ser misto de funções, certo? Mas tendo um álcool e um aldeído, sempre o aldeído vai ser um álcool e um aldeído, não, perdão. Sempre que tiver uma acetona e um aldeído, o aldeído vai ser principal a acetona. Se tiver uma acetona e um álcool, aí a acetona, por ser uma função carbonilada, ela vai ser principal a qualquer outra função que a gente já visualizou anteriormente. Sempre a função carbonilada ela é principal. Nesse ponto estamos em aldeídos e cetonas, mas vão existir funções que vão ser principais a esses aldeídos e a essas cetonas também. Então aqui, ó, o primeiro exemplo, eu tenho como sendo a função, como identificando funções aldeído e cetona. Sei agora que a função aldeído ela é principal a função cetona. Então eu vou numerar a cadeia carbônica em função da função aldeído. 1, 2, 3, 4, 5. No carbono 4 eu tenho uma função cetona. Então eu vou relacionar a presença dessa carbonila aqui, ó, como sendo um grupamento oxo. Então esse composto aqui é o 4-oxo. 1, 2, 3, 4, 5. Pente. AN totalmente saturada ao sufixo indicativo da função aldeído. Aqui, ó, além da função aldeído da função cetona, eu tenho uma função haleto orgânico, no caso, um haleto alquila. Então, vai ser função secundária como a função cetona também vai ser. 6 carbonos na cadeia principal. No carbono 2, um átomo de cloro. No carbono 5, a função cetona. Relaciono ela como sendo oxo, 5-oxo. Cadeia principal com 6 carbonos, prefixo ex. Na cadeia principal vai existir uma insaturação partindo do carbono 3, 3-en, sufixo característico da função aldeído, al. Então, 2-cloro, 5-oxo, ex, 3-enal. E aqui, ó, um misto que engloba uma função cetona, uma função álcool, uma função aldeído e uma função aromático. Tudo vai ser secundário à função principal aldeído. Então, álcool relaciona como sendo hidroxi. O aromático, nesse caso aqui, como está inserido o benzeno diretamente na cadeia carbônica principal, seria o fenil. E a cetona, a presença dessa carbonila cetônica como sendo um grupamento oxo, certo? Então, nesse caso aqui vai ser o 2-fenil, 3-hidroxi, 5-oxo, hexanal. Antes, eu havia falado, ó, que a presença da carbonila ela pode ser identificada como óxido, independente se ela é de um aldeído ou de uma cetona.
Só que aqui, ó, eu sempre relacionei a função aldeído como sendo a função principal. Em que caso um aldeído eu também vou poder relacionar como sendo um óxido? Nas funções subsequentes que a gente vai visualizar, onde um aldeído ele não vai ser mais a principal. Por exemplo, a gente falou agora sobre aldeídos e ácidos carboxílicos. Um ácido carboxílico ele prevalece sobre um aldeído. Então, se num composto ele tiver um misto de aldeído e de ácido carboxílico, o ácido carboxílico ele vai ser a função principal e eu vou identificar a presença do aldeído relacionando ele com uma nomenclatura óxido. Então, para poder sintetizar o que a gente viu de nomenclatura até o momento, ó, a função aldeído ela é prevalente sobre a função cetona, que prevalecem sobre a função álcool, que prevalecem sobre a função éter, que prevalece sobre a função aleto, que prevalece sobre a função hidrocarboneto. Na verdade, éteres e aletos, eles têm a mesma prioridade, na verdade, em relação a essa nomenclatura, uma vez que eles sempre são relacionados na nomenclatura como sendo substituintes de uma cadeia contendo, uma cadeia de hidrocarbonetos contendo esses substituintes, ou um halogênio ou um grupamento alcoxe. Então, a prioridade aqui entre éteres e aletos, elas são semelhantes, mas ambos são prioritários em relação ao hidrocarboneto. E para poder a gente fechar, falando sobre aldeído e cetonas, vamos visualizar as propriedades físicas dele. A carbonila é um grupamento polar. Se a gente for observar aqui, ó, o carbono está ligado a um oxigênio através de uma dupla ligação. Quer dizer que esse carbono aqui é como se ele tivesse ligado 2 vezes ao mesmo átomo de carbono. Então, se ele está ligado a 2 vezes o átomo de carbono, o carbono está lá, o oxigênio, por ser mais eletronegativo, está drenando a nuvem eletrônica do oxigênio para si, criando aqui no oxigênio um polo negativo e no carbono um polo positivo. Da mesma forma como a gente visualizou lá para aletos, que o carbono positivo caracterizava aquele carbono lá do aleto como sendo um centro eletrofílico, aqui para aldeídos e cetonas, essa eletrofilia também é evidenciada, certo? Então, olha, a carbonila, tanto de aldeídos, quanto de cetonas, elas são polarizadas, elas são polares. Se elas são polares, os aldeídos e as cetonas, eles tendem a ter pontos de ebulição maiores do que os hidrocarbonetos, que nem sequer polarizam a sua ligação. Só que aldeídos e cetonas, eles não fazem ligação de hidrogênio entre si. Então, eles vão possuir pontos de ebulição menores do que o dos álcools. Então, eles são intermediários, os pontos de ebulição de aldeídos e cetonas, são intermediários a álcools e a hidrocarbonetos. Por quê? Em hidrocarbonetos, a força intermolecular predominante seriam as forças de Van der Waals, força do tipo de polo induzido, onde não há polarização espontânea da ligação. Se não polariza, não forma polos. Se não forma polos, não se atraem. Se não se atraem, essas moléculas elas estão fracamente atraídas. Já lá, no propanol, eu vou ter como força intermolecular de ligação de hidrogênio. Ligação de hidrogênio polariza e são relativamente fortes. Se elas são fortes, eu preciso de mais energia para poder soltar essas moléculas que estão atraídas entre si. Já o propanal e a propanona, os aldeídos e as cetonas, eles polarizam. A força intermolecular aqui, evidente dentro dessas funções, é um tipo de polo permanente de polo. Então, se ela polariza, elas se atraem. Porém, é uma força intermolecular intermediária em comparação com a ligação de hidrogênio. Logo, aldeídos e cetonas eles vão possuir pontos de ebulição maiores do que os hidrocarbonetos, porém menores do que os álcools. E isso vem a ser justificado pelo tipo de força intermolecular evidenciado nesses compostos orgânicos. Então, ó, eu só posso fazer essa comparação quando eu comparar eles em relação à massa molecular. Então, para composto de massa molecular semelhante, hidrocarbonetos possuem menor ponto de ebulição do que aldeídos, que possuem menor ponto de ebulição do que cetonas, que possuem menor ponto de ebulição do que álcools. E, por fim, a gente fala sobre a solubilidade aquosa. Como a ligação carbono-oxigênio lá da carbonila é uma ligação polarizada, o oxigênio ele pode estar lá interagindo com moléculas de água. O oxigênio da carbonila de aldeídos e cetonas podem estar interagindo com a molécula de água. Então, se há interação do hidrogênio da água com o oxigênio da carbonila de aldeídos e cetonas, quer dizer que
isso aí pode representar uma solvatação desses compostos pela água. Se a água está solvatando esses compostos, então quer dizer que existe solubilidade de aldeídos e cetonas frente à água. Só que nem todos os aldeídos e cetonas, eles apresentam essa solubilidade aquosa. Da mesma forma como a gente viu que álcools, nem todos os álcools também são solúveis, mesmo eles fazendo ligação de hidrogênio com a água, aqui em aldeídos e cetonas também a gente consegue evidenciar isso. Para aldeídos e cetonas com menores quantidades de carbono, a gente vê uma solubilidade aquosa relativamente alta. O formaldeído é o menor aldeído existente. Então, ele só tem um carbono, a sua solubilidade ela é muito alta. Porém, quando a gente vai aumentando essa cadeia carbônica de 1 para 5, para 4, perdão, eu já saio de um critério de muito solúvel para apenas solúvel. Se eu aumento mais 1 ou 2 carbonos, essa solubilidade ela já vai caindo progressivamente. Ele sai de solúvel para pouco solúvel. O que é que a gente pode chegar à conclusão? Que quanto maior for a cadeia carbônica, menor vai ser a solubilidade aquosa. Por quê? Vai se acentuar o caráter apolar, o caráter hidrofóbico daquele composto. Então, a água ela não vai conseguir mais solvatar eficientemente aquela molécula. Ou seja, a solubilidade ela vai sendo reduzida. Tanto para aldeídos quanto para acetonas. Veja aqui, eu tenho uma acetona, que seria a menor cetona conhecida, de 3 carbonos. E tenho aqui uma pentanona. 3 para 5 saiu de muito solúvel para solúvel. A acetofenona e a benzofenona foi aquilo que a gente visualizou aqui agora há pouco. A benzofenona é aquela que tem a acetona ligada a 2 grupamentos de fenil. Então veja que a gente sai de uma muito solúvel para uma insolúvel, porque a cadeia carbônica dos 2 grupamentos de fenila aumenta substancialmente o caráter apolar da molécula, o que faz redução da solubilidade aquosa desse aldeído de cetonas. Então, em linhas gerais, devido à capacidade que a carbonila ela tem de se polarizar e formar um polo negativo no oxigênio dessa carbonila, isso aí torna-se um sítio de interação com o hidrogênio da água. Então, se vai estar havendo ligação do hidrogênio com a molécula da água, a água está solvatando aldeído de cetonas. Só que ela não solvata, ela não solubiliza todos os aldeídos de cetonas. Essa solubilidade ela vai diminuindo conforme a cadeia carbônica ela vai sendo aumentada, conforme vai aumentando o caráter hidrofóbico dessas moléculas. Então, aldeídos e cetonas são solúveis em água? Sim. Todos os aldeídos e cetonas são solúveis em água? Não. Aqueles de maior cadeia carbônica, de maior massa molecular, possuem baixa solubilidade aquosa. E é isso. Alguma pergunta? Vou parar aqui a apresentação, tá?